O Circuito UFMG exibe esta semana a série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Minas Gerais para o período 2014-2018. As entrevistas foram gravadas previamente. O objetivo é que uma entrevista não influencie a outra. A ordem de exibição será de acordo com o número das chapas. Os professores terão 11 minutos, com tolerância máxima de 1 minuto para as considerações finais. Excedido esse tempo, a entrevista será interrompida. Em reunião da TV UFMG com os assessores, os candidatos se comprometeram a usar o tempo para apresentar as propostas e não citar os adversários. O convidado de hoje é o candidato da Chapa 2, UFMG Contemporânea, Jaime Arturo Ramires. Ele é professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da UFMG e pesquisador 1B do CNPq. Professor, muito obrigado por sua presença aqui no circuito. Obrigado, Pablo, pela oportunidade. Cumprimento a TV UFMG pela iniciativa. Ok, nossa primeira pergunta é saber qual é a sua principal proposta, professor. Nossa candidatura, ela tem 3 princípios. Primeira questão, o caráter público da nossa instituição, um respeito à gestão colegiada e também um respeito e uma valorização da diversidade, na nossa opinião, a maior fonte de riqueza da UFMG. Com base nesses princípios, nós elaboramos 5 eixos que compõem uma agenda prioritária, na nossa opinião, para a UFMG. Uma agenda que diz respeito ao aspecto acadêmico da instituição, uma agenda considerando uma política de recursos humanos, também uma agenda que considere a gestão dos campi, o campus Pampulha, o campus Saúde e o campus em Montes Claros, uma outra agenda relacionada à gestão administrativa, o peso que a burocracia adquiriu hoje na vida da nossa UFMG e, por fim, mas não menos importante, o aspecto da defesa da autonomia universitária. Então, o nosso programa, as ações prioritárias estão contemplados nessas 5 dimensões. Vamos falar um pouquinho sobre a mobilidade aqui no campus. Daqui para frente, daqui a alguns anos, a UFMG vai incorporar 2 unidades novas, né, professor? A Escola de Arquitetura e a Faculdade de Direito. É mais gente, são 3.000 pessoas a mais usando os espaços aqui no campus. Sim. Queria saber qual que é a sua proposta para mobilidade, para estacionamento, para linhas internas de ônibus. Então, a nossa proposta ela é clara, é a criação de uma diretoria de gestão dos campi para tratar, além da questão da ocupação do espaço público, incorporar na gestão do espaço público para o campus Pampulha, campus Saúde e o campus de Montes Claros, aspectos de sustentabilidade do meio ambiente, segurança, mobilidade, incluindo, evidentemente, as questões relacionadas ao estacionamento para a nossa comunidade e também centros de convivência para que a nossa comunidade tenha mais conforto para o desempenho das atividades. Ok, pela lei de cotas, a partir de 2016, a UFMG vai disponibilizar 50% de vagas para os cotistas. Dentre eles, pessoas de baixa renda. Queria saber do senhor qual é a sua visão sobre isso e de que forma que a sua agenda ela contempla a assistência estudantil. A nossa proposta é de criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis para rediscutir e elaborar uma nova proposta para toda a vida estudantil, contemplando, evidentemente, os aspectos de inclusão, permanência e de assistência ao corpo discente, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Consideramos que precisamos urgentemente ampliar as ações nesse sentido, elaborar uma proposta corajosa de ampliar a nossa moradia estudantil, de forma que os nossos alunos, que terão um perfil modificado em função da lei de cotas, tenham condições de permanecer na instituição e realizar os seus cursos. Seriam novos recursos que viriam? Exatamente. A nossa proposta é de indicar para o governo que os recursos financeiros que estão sinalizados, eles não são suficientes para nós, com propriedade, termos essas políticas de acolhimento aos estudantes, de apoio acadêmico, de inclusão e de permanência na UFMG. É de ampliar os recursos e obter mais recursos junto ao governo federal. Ok, em relação às políticas de recursos humanos, como formação continuada, como é que o seu programa ele contempla isso? Quais são as propostas? Como mencionei, é uma das agendas prioritárias nossas, uma política corajosa de recursos humanos, tanto para o corpo docente, mas principalmente para os colegas técnico-administrativos em educação. São 3 as ações. Criar um centro de formação de gestores, criar um mestrado profissional próprio na nossa UFMG para atender, evidentemente, a demanda externa, mas principalmente a qualificação dos nossos colegas técnico-administrativos em educação e, fundamentalmente, mudar a
concepção de que a responsabilidade da administração da universidade ela tem que ser compartilhada entre docentes e colegas técnicos administrativos em educação. Essa é a nossa política. Ok, como é que o seu programa vê a relação entre a universidade e a comunidade externa, professor? Vemos que isso tem que ser muito amadurecido e mais valorizado, principalmente as ações que a UFMG desenvolve na capital mineira, evidentemente em todo o estado também. Temos um compromisso com a sociedade que nos sustenta e temos que estar sempre atentos aos movimentos sociais que estão colocados na nossa sociedade, de forma permanente manter um diálogo, de renovar a nossa relevância, sempre com projetos de extensão, de forma articulada no processo formativo dos nossos alunos e também nos projetos de pesquisa, de avanço do conhecimento. Mas já existem esses projetos planejados, professor? Há vários projetos em execução na própria universidade, projetos de extensão. A nossa intenção é de, além de apoiá-los, valorizar ainda mais esses projetos no âmbito interno da atividade docente, como ela é reconhecida hoje pela universidade, e ampliar de forma substantiva o financiamento para que esses projetos sejam executados. Bom, o principal exemplo entre essa relação da comunidade externa com a UFMG é o Hospital das Clínicas, que atende cerca de 600 mil pessoas por ano. Como é que o seu programa vai contemplar o Hospital das Clínicas em relação ao atendimento, à melhora deles, ao aumento deles? Para nós, o Hospital das Clínicas, ele sempre tem que permanecer com o caráter de um hospital-escola, vinculado 100% ao Sistema Único de Saúde. O nosso compromisso é que o hospital seja um hospital de referência dos casos mais simples aos mais complexos, aqueles casos em que só o poder público tem condições de tratar. Essa é a nossa concepção em relação ao papel que o Hospital das Clínicas e também o Hospital Risoleta Neves deve ter na administração central, pela abrangência em conjunto com a sociedade, mas sobretudo pela também abrangência do papel de formação, ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas relacionadas com a saúde humana e no grande campo da saúde. Existe uma possibilidade de ampliar o Hospital das Clínicas? Existe a possibilidade que compreendemos de uma melhor qualificação dos nossos colegas técnico-administrativos que lá trabalham. E, evidentemente, temos que também olhar hoje a questão da gestão financeira do hospital, que é uma questão central hoje colocada para a universidade. Ok, vamos falar agora sobre cultura. Como é que o seu programa de gestão ele contempla os eventos e as ações culturais dentro da UFMG, professor? Compreendemos que a cultura, ela tem que fazer parte do processo de formação na universidade, do processo também de avanço do conhecimento. Tudo que nós fazemos é cultura. Então, a cultura ela tem que estar intimamente ligada com os processos de formação em todos os níveis e também com o avanço do conhecimento, que é um compromisso da nossa instituição. Não podemos tratar a atividade cultural separada da atividade de ensino, de pesquisa e de extensão da universidade. Ela tem que estar intimamente ligada. Os grandes eventos, nós compreendemos que eles também têm um papel importante para a nossa comunidade, mas tem que ser colocados sob a perspectiva de um papel maior no sentido de formação de todos os nossos alunos. Mas que tipos de eventos, como é que isso vai acontecer na prática, efetivamente, professor? Nós compreendemos, por exemplo, hoje a universidade já tem duas grandes ações que são estruturantes do ponto de vista das ações culturais. Tanto o Festival de Inverno quanto o Festival de Verão são atividades que compreendemos, são muito importantes, têm que ser valorizadas, financiadas pela própria universidade e elas têm esse papel tanto de um permanente contato com a sociedade, uma abertura maior para novos saberes com a nossa sociedade e, ao mesmo tempo, o papel de formação com todos os nossos alunos. São dois exemplos que compreendemos, são muito importantes no aspecto da vida cultural da nossa instituição. Como é que os estudantes vão poder participar do reitorado do senhor? Como já dissemos, estamos propondo a criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis e a nossa proposta é de ter um diálogo permanente e direto com o corpo discente da nossa instituição. Compreendemos que o espaço público da universidade é um espaço muito rico e o período em que os alunos vivem na universidade é um período, além de formação, de transformação, um período muito rico na vida dos estudantes. Este espaço é também dos estudantes da UFMG. A nossa proposta é de um diálogo franco, aberto, responsável com a representação estudantil e com os discentes em geral, de uma forma participativa em que os incorpore na vida da universidade. Dá um exemplo aí de alguma ação efetiva dessa relação entre o reitor e os estudantes, professor.
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, na nossa opinião, ela deve ter uma gestão compartilhada com uma participação maior do corpo discente da universidade. É uma proposta concreta de uma maior incorporação do corpo discente nas ações que a universidade tem sob sua responsabilidade. E, tendo uma Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, evidentemente que aumenta a possibilidade do diálogo que a universidade já tem por meio das representações estudantis nos órgãos colegiados, mas, sobretudo, por meio dessa Pró-Reitoria, é um canal que, compreendemos, facilitará essa comunicação com o corpo discente. Ok, vamos falar agora dos servidores. Qual que é a importância deles para o quadro da UFMG e de que forma que o seu programa vai os contemplar em relação à valorização, à promoção dos servidores? A nossa compreensão é que nós somos um corpo de servidores públicos único, tanto colegas docentes quanto colegas técnico-administrativos em educação. A nossa responsabilidade é a mesma, é que essa instituição ela alcance o seu objetivo maior de formar bem as pessoas, de fazer um avanço, produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolver projetos de extensão que renovam a nossa relevância com a sociedade. Compreendemos que é fundamental a universidade ter uma política vigorosa de qualificação do corpo técnico-administrativo e a nossa proposta, além disso, é de incorporá-los cada vez mais na gestão administrativa da universidade. Compreendemos que hoje muitos cargos que são desempenhados e que são ocupados por colegas docentes, eles têm que gradativamente serem compartilhados no sentido de uma corresponsabilidade perante a nossa instituição com os colegas técnico-administrativos em educação. É essa a nossa proposta, uma proposta clara de qualificação, de valorização da atividade e de incorporação dos colegas técnico-administrativos na corresponsabilidade da gestão da universidade. Ok, agora só tem 1 minuto para as considerações finais, professor. Agradeço a oportunidade, Pablo, novamente, cumprimento a TV UFMG pela iniciativa e queria colocar para a nossa comunidade da UFMG e toda a comunidade que nos escuta, que nós teremos o maior empenho, caso sejamos escolhidos pela comunidade. Dedicaremos diuturnamente, com energia, com sinceridade, com empenho, com diálogo, com respeito e, sobretudo, uma gestão que será humana, que considerará todos os segmentos e abraçará de forma corajosa esse grande desafio que é elevar ainda mais o patamar de qualidade da nossa universidade. Muito obrigado. Ok, professor. Muito obrigado por sua presença. Obrigado. E o Circuito UFMG de hoje termina aqui. Uma boa noite para você. Oh,